Mas nós queremos ler a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 7. Nós vamos ler dos 4 primeiros versículos, onde a palavra de Deus traz alguns ensinos para nós. Eu gostaria que aí tivesse aqui para a nossa mídia aqui, que legal. Nós vamos ler como está ali. É mais fácil para os irmãos, é mais fácil para mim. E nós vamos ler aqui na mídia aqui. O apóstolo Paulo recomendando a segunda carta aos Coríntios, não é? Ele fala assim: ora, amados, pois temos tais promessas. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Recebei-nos os vossos corações, e a ninguém agravamos, e a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para a vossa condenação, pois já antes tinha dito, e estáis em nossos corações, para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação e transbordante de gozo em todas as nossas tribulações. Não é? O que Paulo estava falando aqui? Primeiro nós temos que saber o contexto. Paulo havia mandado uma carta para a igreja de Corinto, uma igreja imatura, não é? Uma igreja que era cheia de partidos, uma igreja que tinha dissensões, contendas. Lá no capítulo 3 de 1 Coríntios, você fala assim: eu não pude falar com vocês como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Ou seja, a igreja não tinha alcançado uma maturidade ainda. Paulo estava chamando a atenção nesse texto para uma santificação do povo de Deus. Por que estava acontecendo naquela igreja? Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, ele estava falando lá que uns defendiam, né, a ideologia que eles achavam que era correto. Uns defendiam a ideologia que era de Apolo, outros de Pedro, outros de Paulo e outros de Cristo. O que ele estava querendo dizer? Olha, havia entre eles os judaizantes, que na verdade o herói desses era quem? Era Pedro. Por ser mais legalista, mais tradicional na lei hebraica, né, do judaísmo. E os intelectuais, os filósofos, eram mais ligados a Apolo, não é? Que era mais conhecido como erudito. E os liberais e os heróis, né, da época estavam ligados ali, na verdade, a Pedro. E os cristãos, claro, ao próprio Cristo. Então, você imagina cada um pensando do jeito. Eu penso como Pedro, eu penso como Apolo, eu penso como Paulo, outros, eu penso como Cristo. E nisso havia, então, partidos, havia dissensões naquela igreja. E Paulo agora, então, escreve, né, essa carta, né, que era uma carta doutrinária, ensinando a igreja a viver a verdadeira santidade, a vida cristã como ela deve ser vivida. E aí, então, ele escreve 2 cartas. Na primeira, quando ele termina lá o capítulo 16, ele faz uma oferta para os crentes que passavam dificuldades financeiras em Jerusalém. Ou seja, mostra que tem judeu pobre, não é? E o que estava acontecendo? Parece-me que eles ficaram assim, não muito satisfeitos com aquela cooperação e começaram a falar coisas sobre essas ofertas. Ou seja, dá um entender que talvez não foi aplicado devidamente aquele dinheiro. Isso, né, na igreja contemporânea, isso acontece bastante, não é? Nós temos grandes projetos, e tem tantos pastores, missionários com grandes projetos maravilhosos. Os projetos são lindos, né? Mas às vezes a hora que da aplicação do dinheiro, ele é desviado para interesse próprio. E a gente vai ver isso nessa carta, a gente vai ver isso nesse ensino, que ele defende, né, a sua pessoa, do seu trabalho, porque o apóstolo Paulo, muitos são sabedores, ele fazia tendas, ou seja, ele era autônomo na obra, ele não recebia do ministério para fazer a obra. E por isso, então, ele tinha muita liberdade de falar do assunto, com muita propriedade. Porque ele disse: não fui pesado a ninguém, nunca fiz nada para usar de benefício próprio com algum membro da igreja, né, algum privilégio. A gente vê nisso aí alguns missionários, pastores, obreiros, né, querendo tirar proveito próprio, chega perto do irmão que tem um pouquinho de dinheiro mais na igreja, e faz aquilo outro, para ter benefício. O Paulo está dizendo: olha, eu nunca fiz isso. Isso não é do meu feitio, não é? Então, por isso ele falava com propriedade à igreja. A verdade é que nós nunca gostamos de ser, né, reprimidos na nossa vida. Nós gostamos de ouvir sobre bênção, sobre vitória, sobre, né, coisas maravilhosas do Evangelho. E sim, é muito bom ouvir isso, mas também nós temos que ouvir as advertências, temos que ouvir também as correções, as exortações da palavra de Deus. E nesta carta,
Paulo estava exortando os irmãos a viver uma santidade a Deus, ou seja, ter uma harmonia com Deus, não viver em partidos, em dissensões, em discórdias, né, como já falei. Então, havia alguns ensinos heréticos lá naquela igreja, que Paulo estava agora corrigindo, eram os ensinos dos gnósticos, né? Quanto o quê? Quanto à vida cristã, quanto à vida verdadeiramente diante do Senhor, como ela deve ser vivida. Não? Cada cristão tem um compromisso. E aí lá no capítulo 7 nós estamos lendo aqui, nós já vemos Paulo chamando o povo para esta consagração, chamando o povo para esta santificação. E é sobre isso que eu quero tirar alguns ensinos, né, da palavra de Deus, para que nós possamos meditar e sairmos daqui edificados nessa palavra do apóstolo Paulo. Primeira coisa, lá no capítulo 7 de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 7, deixa para mim lá no texto, irmão, o versículo 1 do texto que nós lemos, ele diz assim: ora, amados, pois temos tais promessas. Que promessas são essas? Promessas da palavra do Senhor. Promessas que já estão escritas nas Sagradas Escrituras. E às vezes nós estamos procurando coisas, né, diversas. E ele chama eles aqui, Paulo fala que ele tem eles como filhos e filhas espirituais. Ou seja, Paulo tinha um carinho também muito grande por esta igreja. E depois ele vai falar: eu sinto consolado, porque Tito depois veio, companheiro dele de obra, de ministério, veio e trouxe as recomendações da igreja, o abraço da igreja a Paulo, ele ficou muito feliz com isso. Mas ele diz assim: olha, falo de uma quê? De uma filiação. Quando ele estava falando aqui, ele está falando de uma promessa de filiação, que é a inspiração para todo cristão. A primeira filiação que nós temos que ter é primeiro a Deus, não é? 2 Coríntios 5,17, naquele capítulo 5,17, ele fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O que ele quer dizer isso? É um novo padrão de vida agora com Deus. A vida outrora que nós levávamos, a vida pregressa, nós abandonamos, nós deixamos para trás. E agora nós avançamos para um novo viver de vida. E que estava faltando com alguns irmãos dessa igreja em Corinto. No versículo 1, então, ele disse essa expressão: purifiquemo-nos. Né? Ou seja, purificar de quê? De toda impureza. Ele falou: de tudo aquilo que não me impede de ser um cristão que vive em santidade, que anda em santidade, porque é isso que Deus quer. Se nós vivemos em santidade, se nós estamos prontos a estar com Deus, nós não vamos ficar preocupados sobre a situação que nós estamos vivendo na atualidade. Será que isso já não é Apocalipse? E não tem problema, que seja, que não seja. O importante é você estar firmado no Senhor, a sua vida plena, consagrada ao Senhor, porque a qualquer momento, com ou sem pandemia, nós podemos ser ceifados e o importante é estar com Deus. Quando nós passarmos pela experiência da morte, ou seja, pela passagem, nós passarmos com Jesus. Isso é que vale a pena. Por isso que disse: purifiquemos de toda a imundícia da carne e do Espírito. Ou seja, do Espírito eram aquelas contendas que tinham na igreja. Ele se aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O que é aperfeiçoar a santificação? É os processos. Depois que nós vemos para Jesus, que nós conhecemos o Evangelho, que nós aceitamos a Cristo, nós começamos um processo de vida diferenciado. E nós agora temos uma caminhada com o Senhor. Nosso caminho agora é estreito, é um caminho de renúncia, é um caminho de aproximação das coisas celestiais e não das coisas terrenas mais. Nosso alvo agora é buscar ao Senhor e os propósitos das coisas que são lá de cima, e não as que são daqui da terra, porque as da terra, que eles são efêmeras, são passageiras, vai passar. Tudo isso aqui vai passar. E o que nós vamos ficar firmados é a nossa alma salva, né, com certeza da salvação da nossa alma. Por isso disse: purifiquemos de toda a imundícia da carne. E ele está querendo dizer assim: nós não vamos ficar contaminados com nada. Então, quando ele está falando dessa contaminação da carne, ele não está falando da contaminação aí do coronavírus, não. Ele está falando de contaminação que é pior do que isso. Que o coronavírus pode tirar o homem aqui da terra, mas ele nunca vai tirar o homem da presença de Deus. Mas quando o homem está contaminado com a carne, aí ele vai tirar ele da presença de Deus definitivamente. Esse é o problema. Né? Esse é um ponto salutar que nós não podemos deixar de esquecer. Não é? Nós precisamos estar com o Senhor, em aperfeiçoar, em consagrar, em crescer em santificação. Então, como a igreja estava com problema, a igreja estava com partido, ele disse: é hora de nós termos unidade, é hora de nós sermos unidos. Agora nós precisamos unir as nossas forças. Nós temos, quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Cefas? Não são todos servos de Deus vivo? Então nós todos somos uma família. Nas horas das adversidades, em vez de brigarmos entre nós, nós temos que dar as mãos e fortalecer contra o que vem contra as nossas vidas, que é o nosso inimigo.
nosso arqui-inimigo, que já é declarado, Satanás e seus demônios. E a igreja, então, em santidade, ela vive a pureza perfeita diante de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, se o irmão puder colocar para mim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Olha aí, ele falando da ordenança de sermos santos. Sede, aqui é uma ordem, sede. Você está ordenado a ser santo, né? A nos aperfeiçoar nessa santidade, porque a santidade é abdicar de práticas que são consideradas abomináveis diante de Deus. Aquelas práticas que Deus jamais vai aceitar que você, como cristão, está vivendo nelas. Aí são tantas, né? Tantas práticas. As pessoas acham que muitas coisas Deus está renegando, relevando. Não, não é? Tem tanta gente aí preso a vícios diversos, não é? Tem gente viciada em futebol, tem gente viciada em droga, tem gente viciada em imoralidade, tem gente viciada em internet, tem gente viciada em tanta coisa, não é? Viciada em pornografia. E ele disse assim: a santidade é abdicar de todas essas coisas que são abominações diante do Senhor. Então, para isso nós estamos aqui, né? E 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, a vontade de Deus é que santifiquemos. Deus tem uma vontade plena para nós, que nós nos santifiquemos. Andar em santidade com o Senhor, é isso que a igreja precisa, principalmente numa hora tão difícil que nós estamos vivendo. Porque nós não sabemos a hora que nós vamos ser ceifados, nós não sabemos a hora se vamos ou não ser contaminados com o vírus, e ele vai, talvez, a partir disso, né, Deus permita que nós vamos partir agora para a eternidade. E aí? Nós precisamos estar vivendo essa santidade, precisamos viver essa santificação, porque esta é a vontade de Deus, que nós nos santifiquemos, meus irmãos. Então, esta é a hora de nós nos harmonizarmos em santificar, em viver uma vida que agrade o nosso Deus. Eu tenho que estar preocupado com a minha vida, estar nas mãos e na vontade plena do nosso Deus, não na vontade permissiva de Deus. Porque nós já falamos aqui, tem duas vontades. A vontade permissiva, que é aquela que Ele permite você viver da maneira que você quer, né, ao seu bel prazer, você faz as suas escolhas, essa é a vontade permissiva de Deus. Mas a vontade objetiva é que você viva o quê? A vontade em santificação, em agradar o coração de Deus. Por isso que o salmista diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que coisa boa! Se nós fizermos assim, quem vai ser beneficiado? Nós mesmos. A igreja, o povo que chama pelo nome do Senhor. E uma segunda coisa que está no texto é o versículo 2, lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 2. Ele fala da santidade, da harmonia com Deus, vem através de uma vida íntegra e honesta. Olha o capítulo 7, o versículo 2 de 2 Coríntios. Coloca para mim aí, Arthur. 2 Coríntios capítulo 7, o versículo 2. O texto primeiro que nós lemos lá. Ele vai aqui defender a sua integridade como o apóstolo, né, como eu disse no início. Ele diz: recebei-nos em vossos corações e a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. O que ele está querendo dizer aqui? Ele disse: olha, tudo que eu fiz do evangelho, eu não tirei proveito algum. Eu não lesei irmão nenhum, não lesei oferta alguma, não disse que a oferta era para tal coisa e foi desviado, como existe muito por aí. Não, ele aplicou tudo devidamente. E, inclusive, o seu sustento vinha do seu próprio trabalho. Nós conhecemos que Paulo fazia tendas. O que é isso? Ele era um autônomo, ele era um trabalhador autônomo e que fazia a obra do Senhor voluntariamente. Por isso ele estava falando com muita propriedade. Ele disse: olha, eu não usei do evangelho para lesar ninguém. Ou seja, Paulo jamais utilizou alguém para interesses próprios dele mesmo, pessoais. Coisas que a gente vê na atualidade, né? Tantos missionários, pastores, falando de coisas maravilhosas, mas o fim é só proveito próprio. É só a pessoa, né, fazendo coisas para ele mesmo e para os seus familiares. Mas Paulo não. Paulo, defendendo aquilo, disse assim: a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Ou seja, eu não tirei proveito de ninguém. Ele podia bater no peito e falar disso com muita propriedade, porque ele tinha moral para falar isso, não é? E, infelizmente, muitos colegas, muitos obreiros, muitos pastores não têm a mesma palavra. Mas Paulo aqui estava dizendo, né, que ele tinha isso. Ele disse: olha, eu nunca dei motivo para vocês, lá em 2 Coríntios 6, 3. Coloca para mim, Arthur, 2 Coríntios 6, versículo 3.
Ele diz assim: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Olha que coisa maravilhosa. Ele disse: não tem ninguém que pode censurar o evangelho, o nosso ministério, ou seja, o ministério que Paulo estava inserido. Por isso ele disse: olha, ninguém pode aí jogar pedra, pode ficar tranquilo. Não é? Então ele não deu motivo de escândalo, meus irmãos. Tem tanto escândalo aí, né? As pessoas usando o evangelho para ser um mercado da fé, para se dar bem, né? Para se promover, auto-se promover. Mas Paulo não, ele disse: olha, em nada eu fui censurado. Ele disse assim, que o nosso ministério não seja censurado, que o homem íntegro, não é? Então por isso que a santidade com Deus vem através de uma vida de integridade e honesta e santidade. Ele é Paulo aqui falando dele mesmo. Olha, se eu tenho pregado o evangelho, eu tenho pregado de forma honesta, íntegra, não é? Na minha vida não há dolo para que ninguém possa falar nada e nem ninguém suspeitar de nada. Então o que Paulo estava falando? Que o seu ministério não era um ministério profissional. Ele não era um profissional da fé. Ele era um missionário chamado por Deus, que tinha muito amor por Deus e fazia a obra de Deus com alegria, e isso eu e você devemos fazer. Eu e você, como igreja, precisamos fazer a obra do Senhor enquanto é dia, porque vem a noite, enquanto não pode se trabalhar. O que ele está querendo dizer? Enquanto tem a oportunidade, enquanto nós estamos com fôlego de vida, porque qualquer hora fechou o fôlego de vida, e aí? Foi-se tudo. Então nós precisamos fazer a obra do Senhor hoje, urgente, e não de forma relaxada, né? Por isso que Paulo estava falando: olha, não dei motivo de escândalo nesse ministério. Então Paulo aqui, nesse capítulo, ele estava fazendo o quê? Um apelo em favor do quê? Do amor mútuo aos irmãos. Que os irmãos se amassem, se unissem, fossem cúmplices um com o outro, né? Em vez de pensar diferente, mas na diferença dos pensamentos, mas pensamentos em unidade, de amor, né? De vida cristã, que agrade o nosso Deus. Esse nós temos que fazer. Andar em integridade de vida. Era uma chamada à santificação. A priori, no início, a igreja não gostou muito. Ele falou: eu sei que vocês não gostaram muito. Mas é como eu estava falando no início. Ninguém gosta de ser exortado, não é? Nós queremos ouvir sobre bênção, sobre promessa de Deus na vida. Mas também isso é palavra de Deus. Deus corrige que Ele ama, né? Estamos falando uma palavra aqui para você andar mais pertinho de Deus, consagrado em oração, né? Porque qualquer momento que você for levado, você não ficar com nada com suspeita, não é? De se você está ou não com Deus no céu. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, há um versículo assim fantástico, que fala daquilo que nós estamos aqui falando com vocês. Ou seja, ele registra isso. Ele fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha só o que ele estava dizendo. Se você não santificar, você não vai ver a Deus. Então não tem como você andar na imundícia da vida e falar assim: quando eu morrer eu vou estar lá com Deus no céu. Não é verdade. Não tem como. Esse versículo está dizendo: se você não santificar, você não verá a Deus. Você não vai para o céu. Então é necessário você se santificar, porque sem a qual ele está dizendo: ninguém verá o Senhor. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Então nós precisamos nos santificar. Para obter essa santidade, é mistério que nós revistamos do quê? Desse homem novo, dessa nova criatura que se converteu, que se arrependeu dos seus pecados, que veio para Jesus, que segue Jesus, que caminha com Jesus, que é discípulo de Jesus, querido. Por isso eu quero te encorajar a manter o seu discipulado, manter a sua leitura bíblica. Quantos cristãos não têm mais lido a Bíblia, não têm orado, não têm ofertado, não têm estado em comunhão com os irmãos? E aí vem a adversidade, aí é uma luta, é uma batalha, não é? E é um chororô, porque não está pronto. Nós precisamos ficar firmados no Senhor. Deus quer que a sua igreja seja santa, sem mácula, sem ruga, ou seja, nada que venha desabonar a conduta desta igreja. Quando nós olhamos em 2 Coríntios 5,17, ele está falando dessa nova criatura, no capítulo 5, versículo 27, põe para mim Efésios 5, 27, irmão. Aqui ele fala da nova criatura, mas eu quero Efésios 5, 27, diz assim: para que apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Que coisa boa. Ou seja, nós vamos ter testemunho lá de fora. Ninguém vai dizer: aquela igreja, mas naquela igreja, não, fala, naquela igreja tem homem de Deus, naquela igreja tem mulher de Deus, naquela igreja tem homem que ora, que vigia, que anda em santidade, que são bênçãos, que são vitoriosos, são próximos. É a igreja do Deus vivo, aleluia! É nesta igreja que eu quero chamar para você estar,
firmados, unidos para semear essa verdade bíblica, como Paulo disse, não fiz isso para que o meu ministério fosse censurado. Querido, não deixe a sua vida cristã ser censurada por ninguém. Paulo não permitiu que ninguém censurasse a sua vida pessoal, né? Que coisa boa, vida íntegra, pura, santa, isso assim devemos viver. A santificação, lá em Josué capítulo 3, versículo 5, ele diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Ele estava falando para o povo que ia atravessar o Jordão, né? Ele disse, você santifica, porque do lado de lá, o Senhor tem vitória, tem bênção, tem tudo aquilo que você precisa, mas é preciso, primeiro, santificar. Santificai-vos, porque é amanhã, né? É amanhã, querido. Amanhã, segunda-feira, Deus já muda o quadro da tua vida, se você começar agora o seu processo de santificação. Aleluia! Deus é bom e fiel, meu querido. Continue permanecendo na vida fiel e Deus vai também honrar você. Terceira coisa que o texto me ensina, está no versículo 4, de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 4. Essa santidade, essa harmonia, essa vivência com Deus vem do quê? Através da comunhão entre os irmãos. Olha o versículo 4, o que está querendo dizer. Porque também nós, ou seja, todos os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque, melhor dizendo, é o 7. Você está no 5, é lá no 7. 2 Coríntios 7, 4. É o nosso texto básico lá. Põe para mim, Arthur. Isso. Ele disse, grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande é a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordante gozo em todas as nossas tribulações. O que ele está querendo dizer aqui? Olha, nós somos uma unidade, nós somos irmãos. Ele disse, olha, eu estou com muita alegria, porque eu estou recebendo notícias boas de vocês. Vocês começaram a mudar o comportamento, vocês começaram a mudar a atitude. E agora em relação ao próprio apóstolo Paulo, né? Ele disse, olha, tem um gozo diante das nossas tribulações. Por que ele disse isso? Porque quando ele falou lá no capítulo 4, versículo 8, disse, em tudo somos atribulados, em tudo somos perplexos, desanimados, mas nunca, né, nós vamos estar desanimados da vida. Nós vamos ter tribulação? Vamos ter. Nós vamos ter sofrimento? Vamos ter. Mas nunca perder a esperança em Deus, queridos. Ele está querendo dizer assim, olha, vamos ficar firme diante de tantas tribulações, de tantas adversidades que nós já passamos, nós estamos firmados em Deus. Eu gosto muito quando Paulo fala que ele está olhando para o autor e consumador da sua fé, lá em Hebreus. Nós devemos olhar para cima, Hebreus capítulo 12, versículo 1, põe para mim, Arthur, Hebreus 12, 1. É para lá que nós temos que estar com os nossos olhos fitos, né? Portanto, também nós, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Verso 2. Olhando, olha só, para onde nós vamos olhar? Ele disse primeiro, deixar os embaraços. Quais os embaraços? Das coisas deste mundo, das imundícias da carne, que ele disse lá no início. Olhando para Jesus. Olhar para Jesus não é para o homem, não é para o ministério de louvor, é para Jesus, não é para mim, é para Jesus. Qual é? O autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou à destra do trono de Deus. Olha, querido, vem para cá comigo. Ele está à direita de Deus e intercede por mim e por você. O Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Que bênção. Então você não está sozinho, tá? Primeira coisa que quer dizer, você não está só nessa situação. Mas coloque a tua vida agora em harmonia com Deus e com os irmãos. Primeiro verticalmente com Deus. E logo em seguida horizontalmente com os irmãos, com a igreja. Né? Quero encorajar você, que no próximo domingo eu quero entender que já está acabando aí, já esse decreto, e nós vamos estar reunidos aqui. Aí talvez você não vai precisar estar na sua casa. E aí nós vamos voltar, né, estar aqui juntos, talvez mesmo ainda com essas reservas, né, distanciamento e tal, álcool em gel, máscara, mas nós vamos estar juntos aqui. Quero encorajar você a vir para a casa de Deus. Estarmos aqui em harmonia. A igreja compreendeu que as suas exortações, que no princípio, aparentemente doeu muito, mas agora chegou o momento que eles estavam
sendo curados, agora estavam entendendo e crescendo em Deus. Isso que nós precisamos fazer. Então ele escreve essa carta, parece que dura, mas em muito amor aos irmãos. Ele disse, olha, eu tenho muita alegria com os irmãos, eu tenho consolações com os irmãos. Ou seja, através de lágrimas que ele estava exortando os irmãos para viver uma vida de santidade. Paulo disse, grande é a minha franqueza, mas tinha muito amor para com aquela igreja. Talvez é o mesmo que eu estou fazendo com você aqui, advertindo você, mas Deus sabe o quanto eu amo esse ministério. Esta igreja, a primeira igreja batista em Paraná, e a todas aquelas que estão filiadas a ela, não é? Onde vocês estão aí no Japão, na Espanha, outros lugares que nós estamos aí plantando, né? Aqui em Rondônia, no estado do Mato Grosso, nós temos uma alegria, eu tenho uma alegria, irmãos, de estar com os irmãos, não é? Então agora a nossa comunhão de igreja deve estar sendo a cada dia mais apurada, aprimorada em Deus. Que nós possamos nos santificar em Deus. A harmonia em Deus é purificação espiritual, querido. Sabe, é uma vida íntegra e honesta. É o que mais? É a harmonia entre os irmãos. E é isso que nós vamos viver neste ano. Então eu quero encorajar você, querido, neste ano, ser esse ano da semeadura, ser esse ano que nós vamos viver a harmonia, nesse ano em que nós vamos viver integridade. As pessoas vão olhar para nós e vão ver assim, o rosto transfigurado da glória do Senhor. Como foi Estevão, quando quiseram ali apedrejar Estevão, e foram olhar para ele e não viram o rosto de Estevão, mas viram o rosto de um anjo. Que eu e você possamos transfigurar a glória do Senhor aqui na terra, irmãos. Amém, queridos? Oh, glória a Deus! Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua casa. Eu quero orar para você que está nos ouvindo, que está aí, né, no YouTube, está aí na mídia. Deus vai abençoar você rica e poderosamente. Vamos viver uma harmonia com Deus, uma purificação, sabe? Nos santificar, para que nós possamos experimentar as maiores e melhores bênçãos do Senhor no ano de 2021. Essa é uma promessa, isso também é uma profecia que eu quero deixar para você em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, queridos. Igreja do Senhor Jesus. Pai, abençoa a tua igreja, o teu povo. Abençoa, Senhor, esta obra, que é obra do Senhor, essa obra é santa. O Senhor começou e vai completar nos nossos corações a boa e grande obra. Nós estamos fazendo uma grande obra, Pai, por isso nós não vamos retroceder, nós vamos avançar. O Senhor vai estar conosco, porque a tua palavra diz, quem lança a mão no arado não olha para trás. Nós vamos avançando com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoa a nação brasileira, abençoa, Senhor, os governantes. Pai, em nome de Jesus, nós queremos repreender esse espírito de coronavírus, de morte, Pai, que está assolando o mundo. O Senhor tem projetos e propósitos, Pai. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mas como igreja do Senhor, Pai, nós mantemos firmados em Ti, confiados nas Tuas promessas. E apesar das tribulações, nós sabemos em quem temos crido. O apóstolo Paulo disse, eu sei em quem tenho crido, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu preciso. E por isso, ó Pai, eu quero que esta bênção alcance o meu irmão, a sua casa e todos os seus, a igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra, a primeira igreja do Senhor Jesus, Igreja Batista em Paraná e demais. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Tenha uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus, e até domingo, para a glória do Senhor. Glória a Deus.